Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Com alegria estamos aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Voltamos para o coração transpassado do Senhor, pela sua paixão e morte de cruz. Hoje também a igreja celebra os santos André de Solival e 30 companheiros que evangelizaram o Brasil entre 1630 e 1645 e foram martirizados. Pensamos na intercessão dos mártires para que nós possamos viver a fé católica e darmos testemunho da verdade. O evangelho de hoje tem Lucas, capítulo 10, versículo de 13 a 16, Lucas 10, de 13 a 16, anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz o Senhor: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se tivessem acontecido em Tiro e Sidônia os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo elas teriam se arrependido, com roupas de saco e sentadas sobre cinza. Pois, bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevado até o céu, até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho de hoje está dentro do contexto. Se você pegar aí o capítulo 10, início do capítulo 10, Jesus está subindo para Jerusalém e envia à sua frente, então, no caminho que ele vai percorrer, ele envia os 72. Enviou antes os 12, agora envia os 72. E dá a eles autoridade para curar, para fazer milagres, autoridade sobre os demônios, para anunciar o evangelho com sinais. Bom, e aí, então este texto seguinte segue quando os discípulos voltam e vão falar com Jesus do que aconteceu, como foi a missão. E então Jesus vai fazer um alerta. Aquelas cidades onde os seus discípulos, aqueles que ele enviou para falar em nome dele, para anunciar o reino, e as cidades rejeitaram o Senhor. Não ouviram os enviados, os mensageiros do Senhor. Jesus faz um alerta com um tom de certa condenação, mas também de último apelo, né? Dando um alerta mesmo. Por quê? Porque é o tempo, são os últimos tempos, ou seja, com Jesus inicia os últimos tempos, então é preciso ouvir. Quem antes ouvia os seus profetas, agora é preciso ouvir Jesus e ouvir aqueles que ele envia, ou seja, ouvir a igreja. Então, o tempo presente é o tempo de ouvir, é o tempo da graça que nós estamos vivendo. Esse alerta que Jesus faz, ele o faz para todos nós. Qual é a importância de ouvir o Evangelho? E Jesus é tão firme, tão duro, quando ele diz que aqueles que não escutam, que não ouvem, estão correndo grande risco, né? E até ele diz que Cafarnaum vai ser precipitado até o inferno, porque cheio de soberbo, está achando que está por cima, vamos dizer assim. No entanto, se não ouvir o Evangelho, se não ouvir os enviados do Senhor, estão correndo grande risco de se perderem, de serem precipitados no inferno. Por que é tão importante ouvir? Porque é ouvindo a palavra de Deus, é ouvindo o ensinamento da igreja, é ouvindo aquilo que Deus quer, é conhecendo a vontade de Deus, que nós então somos capazes de fazer uma reflexão na nossa vida, reconhecer os erros, os pecados e dar um passo de conversão. Se nós pegarmos a primeira leitura lá de Baruque, capítulo 1, versículo 15 e seguintes, mais no final da leitura, vamos perceber que o escritor, o autor sagrado, a palavra, está fazendo um chamamento de atenção e mostrando a importância de reconhecer as misérias
e voltar para Deus. Quando nós falamos de reconhecer os pecados, não é uma autocondenação, não. Mas sim refletir sobre a conduta que está errada, refletir sobre as consequências que nós estamos vivendo, ou seja, o mal que nós estamos vivendo é consequência dos pecados, dos erros, que nós então precisamos mudar de vida. A partir do versículo 13, então, o texto começa a chamar fazer uma confissão dos pecados, começa uma reflexão sobre isso. E ele diz assim, no versículo 15: ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós a vergonha no rosto, como acontece no dia de hoje ao homem de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos governantes, aos nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais, pois pecamos contra o Senhor, não lhe fomos fiéis, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, de modo a caminhar de acordo com os mandamentos que ele pôs diante dos olhos. Veja bem, olha, nós não escutamos, por isso Jesus faz duras críticas àqueles que não escutam a palavra, porque é preciso ouvir, é preciso escutar. Porque é ouvindo a palavra, escutando, que eu vou refletindo sobre a minha vida, e aí eu vou dando passo de conversão, dando passo de mudança, de arrependimento, e vou mudando de vida. Diz assim, o Senhor nosso Deus, a Ele a justiça. Deus é justo, mas a nós a vergonha. Vergonha de quê? De não estarmos escutando o Senhor, de não estarmos ouvindo a voz de Deus, de não estarmos ouvindo a igreja que há 2000 anos anuncia o Evangelho. E olha, Jesus fala assim com respeito àquelas cidades onde foram enviados 72, se imagina hoje, quantos têm sido enviados no tempo de hoje? Esse alerta Jesus faz em muitos lugares da Sagrada Escritura. Aqueles que ficam indiferentes ao anúncio do Evangelho, ficam indiferentes à palavra de Deus. Então cabe a nós escutarmos bem, ouvirmos bem, porque o Senhor disse: quem me rejeita, a mim rejeita. Quem vos ouve, a mim, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso é algo muito sério para nós. Quando rejeitamos a palavra de Deus, quando rejeitamos aqueles a quem o Senhor reinvestiu de autoridade e poder, revestiu de autoridade e poder para anunciar a palavra, para pregar, para ensinar a verdade. E nós sabemos que aí o Senhor falou sobre a igreja, instruiu sobre Pedro, sobre a fé de Pedro, a igreja. E ele enviou os apóstolos, 72, depois 72, e enviou com autoridade, ide, batizai, e anunciar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E nós então precisamos ouvir em João, em muitos lugares, João 3:20, Mateus 10:40, em tantas citações, o Senhor faz esse alerta, que ouvir a igreja, ouvir aqueles que anunciam, que ensinam, que foram revestidos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, de autoridade para ensinar, é para nós salvação. Rejeitar, é rejeitar o próprio Cristo, é rejeitar o Pai que enviou Jesus. Rejeitar então Jesus é rejeitar a salvação. Então nós precisamos ouvir. Nós somos chamados a escutar, ao escutar, com o coração, com o profundo nosso ser, a palavra que nos é dirigida. Também aqui dá para nós entendermos que se a nós precisamos ouvir ao escutar, claro também que aqueles que anunciam, desde o Papa, os bispos, os sacerdotes, em comunhão com os bispos e com o Santo Padre, ouvir esses que foram revestidos de autoridade, eles também precisam escutar bem para transmitir bem. O Catecismo da Igreja Católica, ele faz no parágrafo 2033, diz que os fiéis têm direito a serem instruídos na verdade, direito a serem instruídos na verdade para encontrar a sua santificação, a justiça e a salvação. Então, se por um lado nós temos que ouvir, do outro lado,
Aqui também ele faz uma grande uma advertência àqueles que devem anunciar. Os discípulos devem ser fiéis. Aqui cabe então aqueles que receberam de Cristo a unção, a autoridade para pregar o Evangelho. Desde o Papa, os bispos, no nosso caso aqui, o nosso bispo e os sacerdotes têm uma grande responsabilidade porque eles devem transmitir a verdade. E aí, então os fiéis têm direito de ouvir a verdade. É muito triste quando nós vamos à igreja, vamos à missa, e às vezes o padre fala de tantas coisas e não fala daquilo que o Evangelho falou, né? Às vezes os padres, infelizmente, por motivos diversos, falam de tantas coisas, perdendo um tempo enorme, enquanto os fiéis têm direito de ouvir a verdade, ouvir aquilo que santifica, aquilo que liberta, aquilo que salva, e às vezes aqueles que têm autoridade para fazer isso não fazem, também vão prestar conta diante do Senhor. É preciso fidelidade. E os leigos que também anunciam o Evangelho, precisam anunciar a verdade, ser fiéis à igreja, fiéis à doutrina, fiéis aos mandamentos, fiéis a anunciar o que a igreja ensina. Não pode ficar inventando coisas por aí, pregando sua própria vontade, de jeito nenhum. Nós não podemos anunciar o que nós pensamos, nós temos que anunciar a verdade. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, São Paulo faz um grande alerta sobre isso. Gálatas 1, 8. Isso para nós, que ouvimos, também para os sacerdotes que receberam essa missão. Gálatas 1, 8 diz assim: pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja excluído. Ou seja, é necessário que os sacerdotes tenham essa graça de pregar a verdade, porque só a verdade pode nos levar à conversão, porque é a comunidade, nós, ouvindo a verdade clara, ouvindo a verdade fiel, ensinada por Jesus, transmitida por Jesus e pela igreja, é que nós vamos mudar de vida e converter. Então, ao sacerdote cabe ouvir também isso, porque ele ouvindo é que ele vai pregar. É ouvindo, acolhendo essa verdade, acolhe Cristo, acolhe o Pai, mas também então ele transmite a verdade. Mas também os leigos que pregam precisam também pregar a verdade, serem fiéis, porque quem escuta tem direito de escutar a verdade. E por que nós somos chamados a ouvir, somos chamados a anunciar a verdade, somos chamados a testemunho da verdade? Porque a igreja, lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Por que nós devemos ouvir a igreja? Porque ela é coluna e fundamento da verdade. Devemos ouvir a igreja. Por que os nossos sacerdotes têm que pregar a verdade? Porque devem pregar em comunhão com a verdade, porque a igreja é coluna e sustento e fundamento da verdade. Por isso o padre, o sacerdote, o bispo não pode pregar o que ele pensa, tem que pregar a verdade do Evangelho, ser fiel, porque os leigos têm direito a isso. E nós, leigos, somos chamados a ouvir essa verdade, porque ouvir o que o sacerdote está falando é ouvir a igreja. Se ouço a igreja, eu ouço Cristo. Então eu acolho Cristo, eu acolho o Pai que o enviou. Então eu acolho a verdade, eu acolho a salvação em minha vida. Veja bem que bonito isso, maravilhoso isso para nós. E aí então acontece uma conversão em nossa vida. Quando nós ouvimos a verdade, por isso é importante pregar a verdade, custa o que custar. Pregar a verdade, porque se eu prego a verdade, eu mudo de vida. Se eu escuto a verdade, eu mudo de vida. Quando a primeira leitura, reconheço as minhas misérias, peço perdão e recomeço a minha vida e mudo de vida. Por isso cabe a todos nós anunciar a verdade e ouvir a verdade, ouvir o Evangelho. Porque ouvir a igreja é ouvir Cristo, acolher Cristo. Acolher Cristo é acolher o Pai, é acolher aquele que o enviou. Peçamos ao Senhor essa graça de ouvirmos bem para podermos ter nossa conversão. Também quando formos anunciarmos bem, anunciarmos a verdade com a igreja, que é a coluna
e fundamento da verdade. Que o Espírito Santo possa agir em nós, nos levando à conversão e à santidade em nossa vida. Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.